Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papo de Futebol. Primeiramente, gostaria de agradecer as visualizações, curtidas e comentários do nosso primeiro vídeo que falou sobre a Libertadores. E se você ainda não assistiu, corre lá que dá tempo. Também queria continuar pedindo apoio de vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir nossos vídeos e, sempre que possível, compartilhar com os amigos e apaixonados por futebol. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, e conhecer o nosso site. Todos esses links a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. E hoje, convido vocês para curtir o nosso segundo podcast do Papo de Futebol. Comigo, Bruno, e com o Diego, que vai contar para vocês tudo de legal que a gente vai falar hoje. Diego, conta aí pro pessoal. Fala pessoal, tudo tranquilo? Cara, hoje a gente tá com muito assunto legal para conversar com vocês, tá bom? A gente vai falar sobre Champions League, então a gente vai comentar aí essas quartas de final, os jogos de volta, né? A gente vai falar sobre a semifinal, dar os nossos palpites e, consequentemente, a gente vai cravar aqui hoje os dois grandes finalistas dessa edição do torneio, tá bom? A gente vai falar também sobre pré-Libertadores, comentar um pouco sobre os 4 jogos que a gente teve aí essa semana. A gente vai analisar os 4 últimos times que fazem parte aí do grupo, da fase de grupos da Libertadores desse ano, beleza? A gente vai falar sobre Supercopa do Brasil, sobre Recopa Sul-Americana. Verdão aí disputou as duas, acabou dando mole, perdeu 2 taças, né? Mas a gente comenta mais aí no decorrer do vídeo com vocês, tá bom? E a gente vai falar também sobre Sul-Americana, fazer uma análise aí sobre todos os grupos da Sul-Americana e quem são os nossos palpites para avançar de fase. Então, para começar tudo isso, a gente vai começar com o Champions League e o Bruno vai começar analisando um dos jogos dessas quartas de finais. E aí, Bruno, o que você achou de Real Madrid e Liverpool? Fala, Diego. Real Madrid e Liverpool, cara, foi um jogo de 2 camisas de muita tradição na Champions League. O Real Madrid, na minha visão, tem uma camisa mais pesada, cara. É o maior vencedor da Champions League e ele soube administrar a grande vantagem que ele construiu no primeiro jogo. Fez um jogo tranquilo, não passou sustos e conseguiu uma classificação basicamente tranquila para a próxima fase, para a semifinal. Mais uma semifinal que o Real Madrid vai disputar, né? O Liverpool, ele não vem fazendo uma boa temporada, né? Ele é o 6º colocado na Premier League e corre o risco, inclusive, de ficar fora da próxima Champions. Já o Real Madrid, ele vinha fazendo uma temporada meio que instável, mas nas últimas partidas ele vem crescendo muito. Inclusive, na La Liga, ele conseguiu uma grande vitória sobre o Barça e já assumiu a 2ª colocação no Campeonato Espanhol. Então, o Real Madrid passou bem pelo Liverpool e vem forte aí para a próxima fase. Cara, é isso aí. O Real Madrid conseguiu realmente uma classificação até que tranquila, na minha opinião, né? Eu acreditava que o Liverpool fosse dar mais trabalho, né? Principalmente nesse segundo jogo, mas o Real Madrid administrou bem a vantagem de 2 gols e contou com, na minha opinião, 2 grandes atuações, né? O Casemiro, que foi o homem do jogo, e o Courtois, que fez defesas importantíssimas, inclusive uma que lembrou aí a defesa que ele fez lá em Brasil e Bélgica no finalzinho do jogo, no chute do Neymar, né? Mas classificou bem o Real Madrid e tem tudo para fazer uma grande semifinal agora. Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre PSG e Bayern, tá? Eu acompanhei esse jogo ao vivo, foi um jogaço. Para mim, o PSG começou muito bem a partida, o Neymar jogou muito, faltou só o gol pro Neymar. Antes do primeiro gol, do gol do Bayern, né? O Neymar teve 3 grandes oportunidades, cara. Foi uma defesaça do Neuer e 2 bolas na trave. Aí tomou o gol lá, tentou correr atrás, tentou pressionar um pouco, mas aí o Bayern foi para cima, o PSG acabou tendo que se defender, né? O segundo tempo, na minha opinião, apesar de o PSG ter feito um gol ali impedido, eu acho que o Bayern de Munique pressionou bastante, tentou de todas as formas esse segundo gol que daria a classificação para eles, né? Mas conseguiu segurar bem o PSG. Eu acho que com a vantagem construída no primeiro jogo, o PSG podia tentar aproveitar melhor aí as oportunidades que teve, né? Não sofrer tanto, mas tá vingada aí a última Champions, a última final. Eliminou, na minha opinião, o favorito aí do torneio, né? Que é o Bayern de Munique.
e vai com moral para a semifinal. Diego, eu acho que alguns pontos importantes dessa partida, primeiro aí a recuperação do Neuer, né? O Neuer tinha falhado no primeiro jogo e agora nesse segundo jogo teve uma grande atuação, fez defesas muito importantes, né? Outro ponto importante ainda sobre o Bayern de Munique, acho que é a ausência do Lewandowski nos 2 jogos, né? Isso foi um fator também que, na minha visão, foi decisivo para a desclassificação do Bayern, que, assim como você disse, eu também considerava como favorito para levar essa Champions, né? Para ser bicampeão seguido, né? Um fator preponderante também nessa partida foi a questão do gol fora de casa. É um critério bastante polêmico, né? Mas que decidiu essa partida. O PSG fez 2 gols fora, o Bayern fez 1 gol fora, e o PSG, por ter feito 1 gol a mais fora de casa, acabou levando a classificação. Inclusive, para falar um pouquinho desse critério de gol fora, a gente postou recentemente no nosso site, no nosso blog, um material bem interessante sobre esse critério polêmico de gol fora. A gente já convida vocês também para curtir. Ainda sobre a partida, né, agora falando um pouquinho mais do PSG, o Neymar jogou muito bem, tanto que foi eleito aí o melhor jogador da partida pela UEFA, né, mas a trave acabou parando aí o menino Ney. O PSG, acho que também não precisava sofrer tanto, como você disse. Acho que os times têm essa mania, cara, de jogar com o regulamento debaixo do braço. E o PSG, cara, o forte dele é o ataque, cara. Então, uma vantagem que construiu na Alemanha, vai para cima, ganha o jogo. Mas beleza, perdeu 1-0, sofreu um pouquinho no final, mas passou de fase, isso que vale. Acho que, como você disse, a Champions do ano passado, que foi nesse ano, na verdade, se não me engano. Foi nesse ano, Diego? Agora eu tô na dúvida, cara. Mas a temporada 2020, né? Tá vingada. E aí, pessoal, já vamos começar falando aqui de um outro grande jogo que a gente teve também, que foi Manchester City e Borussia, né? É um jogo que o City se classificou com certa tranquilidade, venceu as 2 partidas, tanto em casa quanto fora, né? No final desse último jogo, ele perdeu várias chances, cara. Assim, poderia ter feito mais 2, 3 gols, né? Ganhar com mais tranquilidade ainda. O Gundogan fez uma partida fenomenal nesse segundo jogo. E o ponto negativo aí desse jogo foi o Haaland, né, cara? Eu achei o Haaland muito apagado, surpreendentemente, até porque o Haaland vem fazendo uma temporada muito boa aí, as últimas temporadas dele no Borussia realmente estão sendo muito boas, mas infelizmente aí nessa partida ele não apareceu bem no jogo. É isso aí, na minha opinião, eu acho que esse confronto aqui já tava bem tranquilo pro City, né? Eu já apostava muito na classificação do City, apesar de o Borussia ter mais camisa, vamos dizer assim, na Champions. O City tem mais time, né, cara? Ganhou o primeiro jogo, selou a classificação ganhando também o segundo jogo. Foi uma classificação tranquila, na minha opinião. Classificação de quem tem o melhor ataque, de quem tem mais poder ofensivo. Jogou pra cima, ganhou as 2 e tá com moral também nessa semifinal. E vai precisar, né? Porque vai encarar o PSG, que, como eu disse antes, se você também concordou, eliminou o favorito da competição, que era o Bayern, né? Então vai precisar de toda essa moral aí na semi. E agora a gente vai pro último jogo, que foi Chelsea-Porto. Essa classificação do Chelsea já estava praticamente garantida, né, cara? Eles conseguiram um 2-0 que deu bastante tranquilidade dele para eles no segundo jogo, né? O Chelsea jogou com o regulamento embaixo do braço e conseguiu uma classificação para a semifinal depois de 7 anos, cara. Então foi um grande feito aí do Chelsea. Entrou em campo sabendo da vantagem, soube usar. Na minha opinião, o ataque do Chelsea foi mal na partida. Teve 7 finalizações e só uma foi no gol. Mas a defesa foi muito bem. Destaques aí para o Thiago Silva, para o Jorginho e para o Kanté. Aliás, o Thiago Silva tem estrela, né? Sempre vem conseguindo bons resultados aí no futebol internacional. O Chelsea tomou um gol nos acréscimos. Estava praticamente já garantida a classificação, mas eu sempre sou do conceito de que você não precisa sofrer no fim, entendeu? Acho que dava para ter segurado um pouco mais, não ter sofrido esse gol. Sofreu, placar agregado 2-1, classificado o Chelsea e vai aí para uma semifinal duríssima contra o Real Madrid. Diego, eu acho que o Chelsea realmente se arriscou de maneira desnecessária, né? Jogou, aquela mania de jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Ganhou fora de casa muito bem, 2-0,
e aí ficou jogando atrás no jogo em casa, né? Acabou perdendo por 1-0. Como você disse, o gol foi no final do jogo. Ficou realmente difícil para o Porto conseguir ali reagir depois do gol, né? Não daria tempo de fazer o segundo gol, mas de qualquer forma não precisava ter se arriscado tanto o Chelsea. Mas eu acho que o Chelsea, na verdade, já chegou bem longe, cara, nessa Champions, cara. Não acredito que ele vá conseguir dar aí voos mais longos, cara. Já chegou longe com o time que tem, mas não pode, cara, como nenhum outro time pode, abrir mão do ataque no jogo da volta depois de construir uma vantagem no primeiro jogo. Tá? Acho que o Chelsea pecou e poderia ser penalizado. Ainda conseguiu, deu sorte, passou de fase, mas não pode abrir mão do ataque. Isso é um ponto que, para mim, é muito claro no futebol. O futebol é gol. Tá? E, de uma maneira geral, Diego, acho que vale citar que o mando de campo, né, ele não vem sendo preponderante nesses confrontos, cara. Apenas o Real e o City venceram em casa. Os demais times não venceram em casa. Então, de 8 times, né, que estavam disputando essa fase, só 2 conseguiram vitória dentro dos seus domínios. Isso eu acho que acaba sendo influenciado principalmente pela pandemia, uma vez que não tem público, né? Mas é um fator que tem que ser levado em consideração, porque a gente tem times, né, que às vezes não tem elencos muito fortes, mas a torcida apoia, ajuda muito. E nessa temporada, assim como foi a temporada passada, isso não está sendo tão decisivo, tá? Então, nessa linha, a gente pode ter surpresas também aí na Champions, nas próximas fases. E agora, Diego, já para pular aí das quartas para a semifinal, vamos começar a analisar os próximos confrontos. Diego, fala aí, o que você acha de City versus PSG, que vai ser um grande confronto que a gente vai ter nas semifinais? Cara, na minha opinião, vai ser um jogo duríssimo, velho. As duas equipes têm um nível muito parecido, né, Bruno? Em relação à camisa pesada na Champions, a gente também pode falar que elas estão... Os dois times estão muito equivalentes, né? Eu acho que o PSG está um passinho à frente, a gente pode dizer assim, né? Porque chegou, querendo ou não, na última final, então tá com uma moral a mais aí que o City, né? Se a gente for levar em consideração o campeonato nacional... Cara, o campeonato inglês é muito mais competitivo do que o campeonato francês, né? Então, em relação à competitividade, na minha opinião, o City já tá um passinho à frente, né? Mas, se a gente tem que apostar em um dos dois aí para classificar para a grande final, eu vou apostar no talento do Mbappé e do Neymar. Eles estão com muita vontade de ganhar essa Champions, já bateram na trave na última. Então eu acho que eles vão com tudo. Eliminaram aí, se vingaram da última Champions, né? Porque eliminaram, como a gente disse, o Bayern, que foi o campeão na última, que tinham vencido eles na última final, e que, na minha opinião, eram os favoritos. Então eles chegam com muita moral. Na minha opinião, vai dar a PSG. O PSG vem embalado, vem com um bom técnico nessa temporada, então eu acredito que dê PSG, tá? Não vai dar pro City. PSG do menino Ney vai estar na final. Diego, acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado mesmo, né? E o bacana desse jogo é que os ataques são as principais armas dos dois times. Tanto o PSG quanto o City têm ataques muito fortes. Eu acho que quando a gente fala em talento individual, o PSG leva vantagem. Tem Neymar, tem Mbappé, que são dois dos principais jogadores hoje em atividade no futebol mundial. Mas quando a gente fala em conjunto, eu acho que o City é muito forte, cara. Tem a concepção do Guardiola por trás. Então o conjunto do City, cara, chama muita atenção. O Guardiola também tá com muita vontade aí de voltar a levantar essa taça da Champions, né? Então eu acredito que o conjunto do City nesse jogo vai prevalecer, tá? Mas com certeza a gente vai ter 2 grandes jogos. Eu não vejo um grande favorito não, cara. Acho que o PSG tem plenas chances também de ganhar. Mas se eu tivesse que apostar e cravar aqui um finalista, eu apostaria que o City vai chegar na sua primeira final de Champions, cara. O meio-campo do City também eu gostaria de destacar, cara. Eu acho que o meio-campo é extremamente forte, cara. Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, e tem atacantes muito rápidos, né? O Mahrez e o Sterling, por exemplo. Então, eu acho... E o Phil Foden também tá jogando muito no City, cara. Eu acho que o City vai levar essa, cara. Apesar do Neymar e do Mbappé serem jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento, tá? Mas vamos divergir nesse palpite então, Diego. Você acha que é PSG? Eu aposto minhas fichas no City, cara. E aí, já emendando aqui, já coloco Real Madrid e Chelsea, que é o outro confronto semifinal que a gente tem. Para mim, esse confronto, diferente do PSG e City, já é um confronto muito mais desequilibrado. Real Madrid é grande favorito, cara, nesse jogo.
Acho que tem muito mais camisa, vem crescendo na temporada, tá num momento muito bom, cara. O Zidane conseguiu engrenar esse time e eu acho que tem tudo pro Real Madrid fazer mais uma final de Champions, cara. Casemiro vem jogando bem, Vini Júnior aí desequilibrando. Eu aposto muito no Real Madrid. E o Real Madrid, cara, quando chega na final, meu amigo, sinceramente, não consigo deixar o Real Madrid em outro posto que não seja o de favorito. É isso aí. Esse confronto eu acho realmente um pouco desequilibrado, né? O Chelsea fez bonito, chegou na semifinal depois de 7 anos, mas eu acho que ele não consegue fazer muito mais que isso, não, cara. Eu acho que já chegou até longe demais, entendeu? Pelo elenco que tem, pela fase que vive, enfim. Eu acho que o Chelsea já chegou muito longe. Agora pega o Real Madrid é o maior campeão da Champions. Quando chega nas semifinais, na final, a gente sabe que é muito difícil de encarar, né? O Real Madrid nunca vai deixar de ser favorito nessa competição. Então, sem sombra de dúvidas, eu cravo aqui que o finalista, junto com o PSG aí, vai ser o Real Madrid. E chegando na final, é o que tu disse, cara. Vai ser difícil pro PSG, viu? Porque a tradição do Real é um negócio, assim, de outro mundo, cara. Real Madrid tem muita tradição, é muito favorito em qualquer edição da Champions que participar. Então, na minha opinião, cravado Real Madrid na final, sim, dessa edição de Champions, tá? E agora, a gente vai partir aí da Champions para Libertadores, mais especificamente para pré-Libertadores, que a gente teve 4 jogos aí que definiram os últimos 4 times a fazerem parte da fase de grupos dessa edição da Libertadores. E eu queria saber a tua opinião aí, inicialmente, Bruno, sobre Grêmio e Del Valle. Diego, acho que Grêmio e Del Valle, para alguns, pode até ter sido uma surpresa, né? Mas eu, sinceramente, não acho surpresa o Del Valle avançar de fase. Por quê? Porque o Del Valle, nos últimos anos, cara, nesse cenário sul-americano, ele vem se mostrando um time relevante. Ele eliminou recentemente o Corinthians, ele goleou o Flamengo na fase de grupos da Libertadores do último ano, e chegou em uma final de Libertadores. Então, um time com esse currículo recente, ele não pode ser considerado azarão ou surpresa. Mas é claro que o Grêmio era o grande favorito, né? Por esse lado, tem 3 títulos de Libertadores, muita tradição nesses torneios de Copa, né? Então, surpreendeu muita gente, mas para mim, não é uma surpresa tão grande, cara. O Del Valle não é um time bobo. Então, por isso também o Palmeiras tem que abrir o olho, cara. O Palmeiras vai pegar o Del Valle aí nessa próxima fase, então tem que ficar de olho aberto, porque não é um time bobo. Tá? O Grêmio, ele dominou o jogo, né? O primeiro tempo, principalmente, o Grêmio dominou do início ao fim, mas aí pecou muito nas finalizações e sofreu um gol de empate ali no último minuto do primeiro tempo, uma falta muito bem cobrada. Isso aí, para mim, foi um dos pontos cruciais da partida. O segundo ponto crucial da partida foi a expulsão. Logo no começo do segundo tempo, o Grêmio perdeu um jogador, ficou com um homem a menos. Então, na minha visão, também um ponto importante, né? Na partida, o Grêmio foi melhor durante boa parte da partida, pecou um pouco em finalização e teve também o fator azar ali, cara. Aquele golzinho ali no finalzinho do primeiro tempo desequilibrou o psicológico do Grêmio. Um ponto importante também que eu queria destacar, o Grêmio, cara, abriu mão do brasileiro no ano passado novamente, cara, como tem feito nas últimas temporadas. E com isso, ele deixou a vaga direta para a fase de grupos escapar. Ele pagou caro por isso, cara. Tem que se dedicar, sim, ao Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, cara, é um grande técnico. Mas tem esse ponto que ele, às vezes, prioriza muito as Copas e deixa o Campeonato Brasileiro de lado. E o Grêmio pagou caro por isso. Tá? O Renato, logo depois da partida, acabou saindo do Grêmio. Né? Eu acho, assim, por um lado, uma pena o Renato estar saindo, porque ele era o técnico mais longevo aí no futebol brasileiro, 4 anos e meio no Grêmio, né? Mas, por outro lado, acho que o ciclo dele já vinha realmente desgastado no Grêmio, acho que ele tem que buscar novos ares, né? Quem sabe até o futebol aí paulista ou aí o futebol carioca, enfim, isso aí é um assunto para outro podcast, né? Eu acredito que o Felipão e o Mano tenham o perfil mais adequado para o Grêmio nesse momento, o pessoal fala muito em Thiago Nunes, mas eu falo aí que, por perfil, na minha visão, Felipão ou Mano, aí, que são os técnicos que estão no mercado. E também queria aproveitar e dar um salve aí para o Geninho, nosso parceiro aí que comentou no último vídeo,
E colocou lá no comentário que o Grêmio ia ficar de fora, hein? Acertou aí, Janinho. Tá de parabéns aí. Belo chute, cara. É isso aí. Pra mim foi um grande jogo, né? Mas, na minha opinião, sim, foi uma surpresa, tá? Eu esperava muito e acreditava muito no Grêmio nesse confronto. Afinal, cara, são 3 títulos de Libertadores, mano. Não tem como a gente não colocar o Grêmio como favorito, né? No confronto. Mas deixou escapar. O Grêmio, como você disse, começou muito bem o jogo, começou amassando o Del Valle e foram muitas oportunidades perdidas até o Jean-Pierre ter feito aquele golaço, né? Que, inclusive, tava dando a classificação pro Grêmio. Mas aí, o golzinho sofrido ali nos acréscimos de falta foi realmente um baque, cara. Foi um baque porque não esperavam. E aí tiveram que vir buscando mais gols no segundo tempo, né? Buscando pelo menos mais um gol para levar a disputa para os pênaltis, né? E desestabilizou o time. A expulsão do Michael, cara, foi a gota d'água. Aí sim desestabilizou de vez o time do Grêmio, né? Tanto que 3 minutos depois eles sofreram o segundo gol e aí só um milagre conseguiria classificar o Grêmio aí para a fase de grupos. O destaque da partida eu dou pro Ortiz, tá? Porque o cara marcou 2 gols e selou aí a classificação do Del Valle. Em relação ao Renato, é o que você disse, né? Essa eliminação custou o cargo dele no Grêmio. É uma pena, porque fazia um trabalho incrível lá no Grêmio, né? E agora vai ter que buscar novos ares. Com relação ao novo comandante aí do Grêmio, eu discordo de você, tá bom? Na minha opinião, não... Os melhores nomes não são Felipão e Mano Menezes. Para mim, o Thiago Nunes é um grande nome, sim. Fez um trabalho incrível no Atlético Paranaense, conquistando aí Copa do Brasil, Sul-Americana. O Grêmio vai estar na Sul-Americana, então é um cara de experiência na competição. Já tem o título e eu acho que vai ajudar muito o Grêmio, sim, tá? Vamos para o segundo confronto, então, Santos e São Lourenço. O Peixão ele já começou praticamente garantido na fase de grupos, né? Tinha conseguido um 3-1 com 3 gols fora de casa, né? Então estava praticamente garantido. Começou abrindo 2-0, então o placar agregado foi para 5-1. São Lourenço estava praticamente morto já no jogo. Mas aí com duas falhas da defesa, na minha visão, o Santos acabou cedendo o empate. Não que tenha preocupado, que o Santos tenha corrido algum risco de não se classificar, mas eu acho que tem que tomar cuidado, sim. Tem que ficar ligado em todo momento do jogo, porque não precisava tomar nenhum susto. E querendo ou não, esse empate aí foi um sustinho. Então, fica o alerta para as próximas fases aí da Libertadores, né? O destaque na minha partida, na minha opinião, foi o João Paulo. Apesar de ter ido mal no segundo gol, porque eu acho que ele caiu um pouco atrasado, era defensável aquela bola, ele fez grandes defesas na partida, ganhou de homem do jogo, e na minha opinião, é para ser titular absoluto no gol do Santos, tá? Diego, o Santos, como você disse, cara, sofreu de maneira desnecessária, cara. Ganhou o primeiro jogo fora de casa de 3-1, abriu 2-0, e aí depois, e detalhe, cara, o São Lourenço teve um jogador expulso ainda no segundo tempo. E aí o Santos se encolheu, cara, esperou o São Lourenço fez 2 gols, o João Paulo fez grandes defesas, cara, assim, o Santos poderia ter tomado mais 2 ou 3 gols, não fosse o João Paulo, e não precisava ter passado por isso. É um susto. Eu acho que o Santos tem que tirar lições desse jogo, porque não pode jogar dessa forma no Libertadores. Me lembrou muito aquele jogo contra o LDU no ano passado, cara. Que tava ganho também, tinha ganhado fora de casa, e aí ficou sofrendo na Vila Belmiro. Não pode. Tem que jogar pra frente. O Santos é um time ofensivo, DNA de ataque. Não pode ficar só atrás, tá? E aí eu queria destacar o João Paulo pela grande atuação desse jogo, apesar de realmente naquele segundo gol ser uma bola defensável, mas ele salvou ali 2 ou 3 assim, gols claros do São Lourenço. No último minuto fez uma defesa com uma cabeçada ali na pequena área, fenomenal. Mas eu queria destacar também o Ângelo, porque aquele gol
do Ângelo, que inclusive foi o jogador mais novo a fazer um gol em Libertadores, lá no primeiro jogo, foi decisivo, porque se o Santos viesse com apenas 2-1 da Argentina, poderia ter se complicado. Tá? Então, acho que o gol do Ângelo serviu para dar aquela tranquilidade para o Santos nesse jogo. Então, eu queria destacar também esse ponto. Tá? Avançando para o próximo confronto, foi o Junior Barranquilla e Bolívar. Para mim, não teve surpresa. O Bolívar tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0 na altitude, onde ele tem uma força realmente muito maior, né? Mas quando o Bolívar sai de casa, da altitude, já é um time totalmente diferente. Então, o Junior Barranquilla 3-0, atropelou o Bolívar e, para mim, não teve surpresa nesse confronto. É isso aí, é exatamente o que você disse, né? O Bolívar, ele complica um pouquinho os jogos dentro de casa por causa da altitude. É sempre difícil ganhar deles lá, mas quando eles saem do território deles, praticamente eles não dão nenhum trabalho, né? Já confiava muito na vitória do Junior Barranquilla nesse confronto, mesmo depois de ter perdido o primeiro jogo, e fizeram jus, fizeram 3-0 e tiveram uma classificação bem tranquila, vem para disputar bem aí essa fase de grupos da Libertadores. Agora, o último confronto foi Atlético Nacional e Libertad. Esse, na minha opinião, era equilibradíssimo, tá? No início eu apostava no Atlético Nacional. Depois do primeiro jogo eu comecei a apostar no Libertad, porque eles tinham ganho e não tinham sofrido gol dentro de casa. Começaram bem, o Atlético Nacional começou perdendo a partida, mas aí depois só deu o Atlético Nacional uma virada assim fenomenal. Venceram por 4-1 a partida. Então, avançaram e chegam com muita moral no grupo mais equilibrado aí do torneio, tá? Então, acho que vai fazer uma grande fase de grupos o Atlético Nacional depois dessa classificação e vai dar trabalho na Libertadores. Diego, nesse jogo aí o Libertad ele já vinha com uma vantagem do primeiro jogo de 1-0, fez um gol logo de cara também no segundo jogo, mas o Atlético Nacional, como um rolo compressor aí, 4-1, amassou o Libertad realmente, conseguiu mostrar poder de reação depois de sofrer o gol logo nos primeiros minutos e chega com muita moral na fase de grupos. Como você disse, no grupo que, na minha visão, é o mais equilibrado dessa Libertadores. E aí, pessoal, para fechar esse assunto Libertadores, eu queria dar um destaque aqui até negativo referente aos brasileiros, né? Nas últimas 4 temporadas, pelo menos um brasileiro ficou de fora aí na pré-Libertadores em cada uma dessas temporadas. Tá? A gente teve a Chapecoense, perdendo para o Nacional, o São Paulo, que perdeu para o Talheres, o Corinthians, que foi eliminado pelo Guarani, e agora o Grêmio, perdendo para o Del Valle. Então, times brasileiros, abram o olho. Pré-Libertadores não é aquela molezinha lá do início, lá dos primeiros, quando pegava-se Blooming da Bolívia, times venezuelanos de menor expressão. Agora tem muito time de tradição e time grande disputando. O Del Valle é um exemplo. Então, assim, o Grêmio, como eu disse, deveria ter se esforçado, porque tinha elenco para classificar direto para a fase de grupos. Foi para a pré-Libertadores e acabou pegando um grande time, o Del Valle, e ficando de fora. Então, brasileiros têm que abrir o olho na pré-Libertadores. E agora, pessoal, vamos mudar de assunto. Falamos aí de Champions, falamos de Libertadores, e é hora de comentar sobre a Supercopa do Brasil, que marcou um confronto aí entre os dois principais elencos atuais do futebol brasileiro. De um lado, o Flamengo, com vários craques, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, e o Palmeiras, do outro lado, que também tem um elenco recheado aí de talentos e com uma base que vem muito forte no Palmeiras, com Gabriel Menino, Danilo, Veron, com um grande goleiro Everton aí, que tá hoje aí no top, acho que o top 1 ou top 2 ali de melhor goleiro do Brasil hoje, né? Então era um confronto que, apesar de uma Copa que não é de tanta expressão, é uma Copa até recente, é a segunda edição desse campeonato, mas ele tinha aquele tom de rivalidade, porque era o duelo dos dois principais elencos do Brasil hoje. Quem é o melhor elenco? Era isso que valia essa taça. Tá? Mais do que o troféu em si, era o status de melhor elenco hoje do Brasil. Tá? Foi um jogaço, cara. Um jogo bonito mesmo, que até, infelizmente, é difícil da gente ver hoje no futebol brasileiro, mas foi um jogão. A gente teve um primeiro tempo
prevalecendo o Flamengo, né? Apesar do Palmeiras fazer um gol logo de cara, mas o Flamengo jogou muita bola no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Palmeiras correu atrás, jogou muito também, tá? Foi um jogaço, realmente, uma grande atuação do Arrascaeta, para mim, foi o homem do jogo, tá? O Everton também fez boas defesas, apesar de que no segundo gol, aquele chute do Arrascaeta no canto, eu acho que ele poderia ter pulado na bola, mas fez um grande jogo também, tá? E nos pênaltis, eu acho que contou aí, depois de 2-2 fenomenal na partida, né, durante a partida, nos pênaltis contou muito a experiência do Diego Alves. Diego Alves é um goleiro que já pegou pênalti do Messi, já pegou pênalti de Cristiano Ronaldo e mostrou toda a sua experiência ali, principalmente no pênalti que o Danilo foi bater, né? Eu acho que aquela saída do Diego Alves ali da linha, né, para dar uma intimidada no jogador do Palmeiras, aquilo mexe muito, cara, com o psicológico na hora da pessoa bater o pênalti. E ele usou a experiência, né? Ele é um cara experiente nesse quesito pênalti, acho que é um dos melhores goleiros do mundo em questão de pegar pênalti, e ele usou esse ponto. Mas o Palmeiras tinha a decisão por pênaltis na mão, tá? Ele estava bem à frente do Flamengo na decisão, no momento dos pênaltis ali. Ele chegou a abrir uma vantagem de 2 gols e deixou o Flamengo reagir e depois virar, né, nos pênaltis. Um ponto aí, eu acho que o Rogério Ceni, ele arriscou um pouco, porque ele tirou os principais jogadores do time e na hora que foi para os pênaltis, ele tinha muitos meninos ali para bater pênalti. Ele tirou Isla, tirou Diego, tirou Everton Ribeiro, tirou Bruno Henrique, Gerson, e aí os meninos acabaram batendo os pênaltis. Felizmente, o Flamengo deu certo. O Flamengo ganhou a taça e pode ter ficado aí com status, pelo menos atual, de melhor elenco do Brasil. É isso aí. Cara, vou te falar, que jogo maravilhoso da gente ver, hein? Um jogaço, realmente, com direito a virada, empate, disputa de pênaltis. Cara, foi muito bonito de ver. Como você disse, na minha opinião, e da maioria que tá escutando a gente aqui também, foi o confronto entre os 2 melhores elencos do Brasil, realmente, tá? Eu queria dar um destaque aí do lado do Palmeiras pro Rafael Veiga, que vem jogando muito, fazendo gol sempre, e também pro Everton, que, convenhamos, tá pegando muito, tá bom? E do lado palmeirense ainda, eu queria fazer um destaque negativo, né? O destaque negativo, na minha opinião, vai pro Abel. Cara, um técnico que foi importantíssimo em 2 grandes conquistas, como Libertadores e Copa do Brasil, não pode de jeito nenhum ser expulso no primeiro tempo de uma disputa de um título, cara. Não tem a mínima condição isso. Então, o destaque negativo do jogo vai pro Abel, tá? Do lado flamenguista, eu gostaria de destacar o Gabigol, porque mais uma vez ele fez gol em uma disputa, em uma final, né? E também pro Diego Alves, que mostrou finalmente porque que é considerado um dos maiores pegadores de pênaltis do mundo, né? Como você disse, já pegou pênalti do Cristiano e do Messi, então tem que ser respeitado, né? E agora, saindo da Supercopa do Brasil, a gente vai comentar sobre a Recopa Sul-Americana, tá bom? Pra falar a verdade, na minha opinião, essa taça estava na mão do Palmeiras, tá? Palmeiras tem um elenco muito melhor, tava com a vantagem do primeiro jogo, tinha ganhado por 2-1, começou esse segundo jogo na frente, e aí viu o Defensa e Justiça virar a partida. Como destaque positivo do Palmeiras, eu destaco o Rafael Veiga, tá? Mais uma vez fez o gol de pênalti ali, e vem tendo grandes atuações pelo Verdão. Agora, como destaque negativo, eu destaco o Gustavo Gomes, que perdeu um pênalti importantíssimo, é um jogador como o Gustavo Gomes, um dos melhores zagueiros em atividade aí no futebol brasileiro e sul-americano, não pode perder um pênalti decisivo na prorrogação que daria o título pro Palmeiras, né? Outro destaque negativo, infelizmente, eu dou pro Everton, cara. Tá em excelente fase, tá pegando tudo o Everton, mas nesse jogo eu senti ele meio nervoso, não sei. Soltou 2 bolas, uma quando o jogo tava 0-0 e outra na prorrogação. Soltou bolas importantes ali que quase originaram gols aí do Defensa e Justiça. E no segundo gol do Defensa e Justiça, era uma bola completamente defensável, né? Se ele fosse com as 2 mãos, por exemplo, ele espalmava para fora com tranquilidade. Optou por ir com uma mão só e acabou espalmando para dentro. Não é um gol que o Everton costuma tomar, tá? Era uma bola completamente defensável. E nas penalidades, cara, o Everton geralmente é pegador de pênalti, né? Não pegou nenhum pênalti e ainda assumiu uma responsabilidade que, na minha opinião, não era dele. Não é a praia do Everton bater pênalti.
foi bater o último, bateu para fora, bateu mal e acabou selando ali o título do Defensa e Justiça, né? Um destaque positivo aí eu dou para o time do Defensa e Justiça, que está ganhando cada vez mais expressão no futebol sul-americano, né? Vem participando bem das últimas Libertadores, ganhou a última Sul-Americana, ganhou agora a Recopa em cima do Palmeiras. A gente já tinha sinalizado que o Palmeiras tinha que tomar cuidado com o Defensa e Justiça na fase de grupo da Libertadores. E agora, mais do que nunca, fica um alerta aí pro Palmeiras. Toma cuidado, hein, Verdão? É isso aí, Diego. Eu acho que o jogo do final de semana contra o Flamengo acabou pesando muito no psicológico do Palmeiras para essa Recopa contra o Defensa e Justiça. O Palmeiras, com a vantagem que tinha no primeiro jogo, não poderia ter deixado o Defensa ter mais finalizações, foi 13-8 nesse jogo, mais posse de bola, 59%. Então o Palmeiras deveria ter se imposto mais no jogo. O Everton realmente poderia ter defendido aquela bola do segundo gol, mas eu acho que o grande destaque negativo aí vai para o pênalti batido pelo Gustavo Gomes na prorrogação. Acho que a cobrança não foi boa e poderia ali ter selado o título do Verdão. Já nos pênaltis, não entendi por que o Everton bateu. Lembrou nosso amigo Roberto Baggio isolando a bola em 94. E também o Luiz Adriano, com toda a experiência que tem, não pode perder um pênalti em final de Recopa. Eu acho que o Palmeiras acabou deixando escapar 2 taças ali nesses últimos dias, mas eu acho que principalmente essa da Recopa estava nas mãos, né? Então fica aquele gostinho amargo da derrota. Agora que a gente falou sobre a Recopa, a gente vai dar um pulo para outra competição aqui das Américas, que é a Sul-Americana. Então, Diego, vamos comentar aí os grupos da Sul-Americana, começando aí pelo Grupo A. Cara, em relação ao Grupo A da Sul-Americana, a gente não tem muito o que se destacar não, tá bom? A classificação, na minha opinião, tá entre São Lourenço e Rosário Central, mas, já que a gente tem que cravar aqui um classificado, eu acho que passa o São Lourenço. Diego, nesse grupo, acho que a briga realmente fica entre Rosário e São Lourenço, mas pelo que o São Lourenço apresentou contra o Santos, não confio muito que ele vá avançar. Eu apostaria no Rosário Central nesse grupo A. Falando sobre o grupo B, agora a gente tem Independiente, que é um time tradicional da Argentina, o maior vencedor de Libertadores, com 7 títulos, e o nosso querido Bahia. Apesar do Independiente ter uma camisa muito pesada, eu acho que o Bahia tem grandes chances e eu fico com o Bahia, pelas temporadas que vem fazendo e pela estabilidade que tem demonstrado nos últimos anos. Fico muito feliz de ver o Bahia aí na Sul-Americana. Mas realmente acho que está num grupo complicado. Independiente é o maior campeão de Libertadores, né? São 7 títulos ao todo, então infelizmente acho que não vai dar para o Bahia. Acho que classifica sim o Independiente, tá? Agora, quando a gente fala no grupo C, a gente já fala do grupo do Ceará, o Vozão que conseguiu aí a classificação para a Sul-Americana, né? A gente tem aí o Bolívar, que tem o fator altitude, né? E a gente também não pode esquecer do Jorge Wilstermann no grupo. O Jorge Wilstermann já tem uma grande experiência em competições sul-americanas, né? Então, gostaria muito de ver o Vozão classificado, mas nesse grupo eu aposto na classificação do Jorge Wilstermann. Diego, nesse grupo C, eu também fico aí com o futebol nordestino. O Ceará, eu acho que tem grande chance de avançar. Apesar do Jorge Wilstermann participar sempre das Libertadores, né? E o Bolívar também ser um time frequente na Libertadores, entre o futebol boliviano e o futebol brasileiro, eu ainda fico com o futebol brasileiro. A altitude é um ponto preponderante aí, tem que tomar cuidado, mas eu acredito sim no Vozão e minha aposta é Ceará na próxima fase. Falando agora do grupo D, o Atlético Paranaense tem tudo para nadar de braçada. Acho que consegue sua classificação fácil. Não vejo aí grandes dificuldades para o Furacão nessa primeira fase. Realmente, nesse eu concordo plenamente contigo, tá? Acho que o Atlético Paranaense passa tranquilo. Alcas, Melgar, Metropolitano, acho que não vão dar nenhum trabalho, tá? Atlético Paranaense está praticamente aí garantido na próxima fase da Sul-Americana. Com relação ao grupo E, esse é o grupo do Corinthians, tá? E o Corinthians, sem dúvidas, não vai ter vida fácil. Ele tem no grupo o River Plate do Paraguai, que pode surpreender, e também tem o Peñarol, cara. O Peñarol acho que é o maior adversário aí do grupo. Eles são super acostumados com competições sul-americanas, eles são pentacampeões de Libertadores, fora as finais que já participaram, né?
É um time muito catimbeiro, difícil de jogar contra, principalmente quando eles estão em casa, tá? Mas eu ainda vou ficar com o Corinthians, acho que o Corinthians consegue sim a classificação para a próxima fase. Eu acho que o Corinthians tem que tomar cuidado, acho que o Peñarol é um time aí com grande tradição em competições sul-americanas, mas de qualquer forma, acho que pelo momento também eu fico aí com a aposta no Corinthians para avançar de fase. Acho que se jogar aí com cuidado, principalmente quando enfrentar o Peñarol, acho que consegue sim avançar. Eu fico aí com a aposta no Corinthians para avançar. Já no grupo F, Diego, é um grupo bem complicado aí para o nosso querido Dragão, o Atlético Goianiense. Ele pega aí o Newell's Old Boys da Argentina, que é um time tradicional, e o Libertad, que vem da pré-Libertadores, né? Foi derrotado pelo Atlético Nacional. Apesar de torcer muito pelo Dragão, eu acredito que o Atlético não vai conseguir avançar de fase. Acredito aí que o Newell's Old Boys deve avançar. Cara, o Atlético Goianiense é um time que eu gosto muito também de ver aí na Sul-Americana. Fez um grande Brasileirão, muito merecido essa classificação, né? Mas tem grandes adversários no grupo, é o Newell's Old Boys e o Libertad, né? Cara, eu vou concordar contigo em relação ao fato de o Atlético não passar de fase. Eu acredito também que não vai passar. Vou torcer muito para que passe, mas acredito que não vai passar. Mas eu não vou apostar no Newell's Old Boys, não. Eu vou apostar nesse grupo aí no Libertad. Eu acho que o Libertad classifica, tá? Grupo G. O grupo G já é o grupo do Bragantino, cara. E ele tem 3 grandes adversários. É o Emelec, o Talheres e o Tolima. Os 3 times, eles conseguiram, digamos assim, recentemente, classificações heróicas contra brasileiros na Libertadores, né? O Emelec, ele classificou em 2012, na fase de grupos, deixando o Flamengo para trás. Sem contar que ele quase eliminou também o Flamengo na Libertadores 2019, que o Flamengo foi campeão. Eles foram eliminados nos pênaltis pelo Flamengo, então deu trabalho. O Talheres, ele venceu o São Paulo recentemente, em 2019, ainda na pré-Libertadores, e o Tolima eliminou o Corinthians na pré-Libertadores de 2011. Então, o Bragantino acho que vai fazer uma grande competição, vai disputar bem, vai ser competitivo, mas eu aposto na classificação do Emelec. Diego, apesar do Emelec ser um adversário copeiro, sempre presente, principalmente na Libertadores, eu acho que o Bragantino, pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito, e por ter ali no seu time, por exemplo, o Claudinho, que foi o craque do Brasileiro do ano passado, eu faço minha aposta aqui no Bragantino. Eu acho que o Bragantino consegue avançar de fase e vai começar a se destacar no cenário aí internacional. E para fechar, grupo H, a gente tem um grupo bem interessante. A gente tem a reedição da final da Libertadores de 2017 nesse grupo, né? O Lanús e o Grêmio. Apesar dos outros 2 times serem de menor expressão, eu acho que vai ter uma briga boa nesse grupo, mas eu aposto as fichas aí no tricolor gaúcho. Acho que o Grêmio, por uma fatalidade, acabou ficando fora da Libertadores, né, na pré. Enfrentou um time difícil, que foi o Del Valle, como a gente já comentou aqui. Vai ter o Lanús aí pela frente, que não é fácil, mas eu aposto no Grêmio para avançar de fase. Cara, vida fácil o Grêmio não vai ter, não, né? A gente vai ter aí a reedição da final de 2017, né? Grêmio e Lanús. São os 2 que têm chance de classificação no grupo realmente, tá? O Grêmio vem baqueado, sim, de ter sido eliminado aí na pré-Libertadores, mas eu ainda acredito no Grêmio. Acho que o Grêmio avança, assim, de fase na Copa Sul-Americana, tá? E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradeço aí pela audiência de vocês. Continuem nos apoiando, tá bom? Tamo junto, um abraço a todos. Mais uma vez eu gostaria de dizer também que foi um prazer inenarrável estar conversando com vocês aqui, estar conversando com o Bruno, e eu espero que a gente possa ter essa conversa aqui, esse papo de futebol durante muitos e muitos episódios, tá bom? Muito obrigado por tudo, tamo junto e valeu! É isso aí, pessoal. Queria também deixar um salve para todos, agradecer aí por estarem seguindo a gente, por estarem comentando e pedir para sempre comparecer no Instagram, no Facebook, marcar o sininho de notificação no YouTube e se inscrever no nosso canal. Nesses momentos de pandemia, o nosso objetivo principal aqui é trazer alegria para vocês através de um papo descontraído sobre a paixão nacional, sobre o futebol. Um abraço a todos e valeu!